Bom, senhores, conforme eu tinha conversado com vocês agora há pouco, tá? Vamos iniciar agora aquilo que a gente chama de nossa aula prática, conforme as informações que vocês têm dentro do AVA de vocês. Senhores, todos vocês acessaram o seu AVA e encontraram lá uma condição de aula prática? Sim. Sim. E eu estou com o AVA de vocês aberto aqui, como vocês podem ver, e eu pretendo abrir isso junto com vocês para a gente dar uma olhada na condição geral. Gente, o que vem a ser essa aula prática? Na verdade, nós teríamos que fazer algumas aulas no laboratório efetivo da faculdade, só que nós não temos condições de fazer isso por motivos óbvios, tá? Primeiro, porque a faculdade está fechada, e segundo, que esse padrão de análise, tá, nós faríamos utilizando aquilo que a gente vai utilizar aqui com vocês, que são alguns softwares. A diferença é que, teoricamente, vocês precisarão baixar esse software, mas até então nós temos formas de discutir essa aula prática. Na verdade, seria como se eu estivesse com vocês numa sala de aula, onde eu vou aplicar exercícios para vocês e eu vou esperar vocês finalizarem e a partir daí a gente vai resolver exercícios. Tá? Então, assim, este conceito de aula prática, ele é necessário, nós temos que cumprir isso com vocês, mas ao pé da letra é como se nós estivéssemos passando exercícios para vocês em uma sala de aula, obviamente para a situação desta matéria que nós estamos discutindo agora. Para outras situações, obviamente, temos que ir ao laboratório, porque aí já são experimentos e não exercícios. Tá? Então, vou abrir aqui com vocês. Tá? Caso algum de vocês ainda não tenha aberto essa parte de aula prática, eu vou fazer um esclarecimento aqui com vocês. Senhores, quando você abrir o seu AVA, eu penso que você tem uma tela muito parecida com essa minha aqui. Estou certo? Sim, senhor, professor. A diferença é que no sim. meu só tem 4 slides. Tá? Bom, gente, para mim aqui, como vocês podem ver, eu tenho um pouco mais de informação do que vocês. E eu, obviamente, vou dividir essa informação com vocês. É por isso que eu estou abrindo aqui. Gente, o que vem a ser esta condição de aula prática? Obviamente, eu preciso que tudo carregue para que eu consiga passar isso para vocês. Tá? Então, assim, vamos ver se eu faço o download disso aqui agora. Tá? Que aí vai ficar mais fácil eu ampliar a condição dos slides aqui para vocês. Pelo menos deveria ficar, né? Eu, pelo menos, imaginava que podia ficar. Muito bem, senhores. Os nossos exercícios de aula prática, eles são focados basicamente em todas as sequências da matéria que a gente fez. Então, partindo dessa primeira análise aqui, tá? Esta primeira análise aqui, ela é focada, ou esta primeira aula prática, ela é focada, tá, nos esforços solicitantes, tá, na estrutura de análise. Esta estrutura de análise que nós estamos falando, na verdade, não é nada além de uma treliça, como nós já calculamos ao longo. Então, quais são os objetivos dessa aula prática que a gente está com vocês agora? Tá? Simular os esforços de uma treliça bidimensional. Na verdade, tudo isso nós já passamos para vocês, tá? Pelo menos uma parte disso, porque eu me lembro que ou a grande maioria de vocês fez toda essa parte de treliça com o professor Saúl, não é? Estou enganado ou foi isso mesmo? Foi isso mesmo, professor. Sim, foi isso mesmo. E eu me lembro de ter apenas dado uma passada de finalização para que a gente continuasse o nosso curso. Então, eu penso que aquilo que eu passei foi um complemento do que o professor já tinha passado para vocês. Mas vamos dar uma repassada aqui, que é para a gente manter a sequência lógica do que pede o exercício proposto aqui, né? Esse exercício proposto, ele pede o quê? A simulação do projeto de uma treliça bidimensional. Para isso, gente, nós vamos fazer o quê? Nós temos uma atividade aqui, tá? E essa atividade é proposta para vocês que ela seja feita em um software que vocês, para aqueles que têm condições, baixarem em seus computadores. É um software gratuito. Tá? Falaremos dele daqui a pouquinho. Tá? Aqui, ó, em linhas gerais, nós temos o quê? Nós temos a nossa treliça proposta ou o nosso exercício proposto. Tá? Considere uma treliça de barras circulares maciças de 100 milímetros de diâmetro. Rapaz, imagina o peso desse negócio. Tá? Conforme a figura abaixo. Essa treliça está submetida a um carregamento centrado de 10 kN,
O aço que constitui possui um módulo de elasticidade de 205 gigapascal, ou seja, é um aço doce padrão, como nós temos por aí. Tá? Com base nesses dados, assinale as barras que apresentem maiores valores de tração, de compressão e todos os esforços internos solicitantes. Então, ao pé da letra, gente, é simplesmente calcular essa premissa inteirinha, conforme nós indicamos para vocês já nas nossas aulas anteriores, lá no início. Eu sei que boa parte disso, quem passou para vocês foi o professor Saul. Eu só dei uma repassada de alguns componentes. Tá? Mas aqui nós temos uma sequência interessante para seguir. Então, vamos lá. Tá? Simular a treliça apresentada na figura abaixo, tá? Utilizando o software MD Solid. Senhores, todo mundo conhece esse MD Solids aqui? Conhece? Não conheço não, professor. Eu também não conheço, não. Gente, então eu vou, Não, eu não conheço, não. eu vou dar uma dica para vocês. Gente, isso é um software gratuito. Tá? É um software gratuito para estudantes e é um software que pode te ajudar horrores ao longo da sua engenharia. Preciso falar mais alguma coisa? Não, senhor, professor. Não, tranquilo. Só a gente baixar agora. Gente, X da questão. Eu não posso te obrigar a baixar esse software. Seria uma maluquice da minha parte eu olhar para você e falar, baixa isso. Aí você olha para mim e fala, professor, me dá um computador de presente, porque o meu não dá. Entende? Então, assim, para todos aqueles que têm um computador minimamente razoável, tá? Quando eu falo minimamente razoável, eu não estou falando de uma máquina de última geração, não, tá, senhores? Tá? Uma máquina relativamente simples consegue fazer isso, porque esse software, como o foco dele é uma lógica de estudos, ele não faz uma análise completa, então ele trabalha numa condição até que bastante leve. Então ele trabalha muito mais com uma lógica de processamento matemático do que com análises matemáticas propriamente dita. Então ele é um software leve e que ele pode te ajudar muito ao longo da sua engenharia. Então, faz parte do nosso estudo aqui que você baixe esse software e faça. E eu falo para você como pessoa agora, como colega, vai nessa aí que isso vai te ajudar bastante nos próximos passos que você vai ter aí para frente. Tá? A atividade em si. O aluno deve aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula para a utilização e elaboração de uma treliça no software F2. Tá? Fica tranquilo quanto a isso aí. A gente vai discutir isso depois também. Devendo analisar os esforços solicitantes numa terceira treliça, que é o que está aqui. Tá? Alguns pré-requisitos. Altura 20 cm, altura mínima 8 cm, comprimento 60 cm, vão livre 50 cm e os apoios, tá? Totalizando 10 cm. 5 cm de cada lado, totalizando 10 cm. Ou seja, todas as informações para que a gente monte a nossa treliça. Procedimentos de como a gente vai fazer essas análises, senhores. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Aqui estão as dicas dos dois softwares para vocês. Agora, para esta primeira análise, o MD Solids é o que você precisa. Tá? Então, quando você entrar lá no seu AVA, que você abrir esses slides aqui, porque você tem eles lá, quando você clicar aqui, estou clicando para você ver, automaticamente ele já direciona para você. Tá? Então, assim, você permite, ele vai abrir a sua página da internet e vai direto para a página onde você consegue baixar o MD Solid. Lembrando que o MD Solid ele é um software estudante, ou seja, é um software gratuito para a gente utilizar. Tá? Depois de tudo isso, senhores, nós vamos fazer o quê? Orientações para o tutor. Nós temos os vídeos que são relativos à aula que a gente vai ter, e é isso que eu pretendo mostrar para vocês agora. Tá? Senhores, vocês chegaram a olhar a parte de vídeos aí desta aula prática de vocês? Ainda não, professor. Eu também ainda não. Tá, legal. Então eu vou, num primeiro momento, abrir a parte de vídeo aulas práticas aqui. Por quê? Senhores, eu vou dar uma dica para vocês. Assistam todas com cuidado e cautela, porque são praticamente, tá? É como se fossem tutoriais para que vocês utilizem esses aplicativos, tá? E isso, posso dizer para vocês, é muito interessante. Tá? Então vamos colocar aqui. Tá? Todos vocês escutam o som do vídeo ou não? Não, senhor, Não, professor. não escuto não.
Como é que eu faço para o som aparecer aí para você? Eu vou tentar aumentar aqui. Eu não tenho condição de fazer download desse vídeo aqui para você. Peço que eu não de download, eu tenho outras coisas. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Ver aqui. Senhores, vocês continuam não ouvindo o vídeo, é isso? Não, senhor, professor, não dá para ouvir. Ainda não. Gente, eu simplesmente não estou achando a ferramenta que eles falaram para nós, que estava aqui, que eu poderia fazer com que ele passasse as informações do vídeo para vocês. Só que como nós estamos no meio de uma gravação, eu não sei se isso me impede de alguma forma fazer isso. Tá? Eu estou olhando aqui e realmente eu não acho. O que eles falaram para mim é que, teoricamente, você teria aqui mostrar anotações de reunião, entrar na tela inteira, ativar legendas ao vivo não é o que nos interessa, encerrar a reunião também não, parar a gravação também não é o que nós estamos querendo. O que eu gostaria de encontrar aqui, tá, é realmente a condição, mas eu não encontro a condição aqui que me permita, tá, falar do áudio para vocês, que vocês vejam, né, o vídeo. Eu gostaria de ver uma parte dele com vocês. O problema é que esse vídeo não tem legenda. Então, como ele não tem legenda, fica muito complicado eu ir falando para vocês. Mas assim, ao pé da letra, a gente vai passando aqui com vocês, só para vocês verem. Na próxima semana eu vou tentar descobrir aonde que está essa informação para a gente discutir. Gente, ao pé da letra, esta videoaula aqui, por assim dizer, né? Até vou tirar o som dela aqui, porque se a gente não consegue ouvir, não vai ajudar muito para a gente. O que nessa videoaula aqui nós temos? Ela tem exatamente a explicação de todos os passo a passos que nós teremos que ter num primeiro momento, tá? Para fazer a parte de simulação. Então, qual é a sugestão? Vocês podem ver, eu estou passando aqui, tá? Ué. O passo a passo, o que ela está dizendo aqui para a gente? Basicamente, ela está fazendo uma revisão da aula de treliça que o professor Saul e que eu complementei com vocês. E a partir dessa revisão da aula de treliça que ela está dando aqui, ó, tá? Ela vai mostrando os passo a passos de como aplicar isso. É que o software, o vídeo não carrega inteiro de uma única vez, né? Senão, se ficar facilitaria bastante a nossa conversa aqui. Tá? Então, tá? Como vocês podem ver, agora eu vou deixar fluir normalmente aqui. Vamos. Ela está montando exatamente um diagrama, tá? Ou seja, o diagrama de corpo livre das condições de um nó da treliça, tá? Para que a gente vá calculando passo a passo da treliça, tá? A partir das informações que a gente atinge. Lembrando sempre que somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero e, obviamente, somatória de momentos igual a zero. E é assim que a gente faz o equilíbrio de uma treliça. Todo mundo se lembra desses detalhes? Sim. Lembre-se, senhor, professor. Legal. Então, gente, deixando aqui, deixa eu tentar adiantar um pouquinho mais aqui, só porque, assim, vocês, obviamente, devem assistir a esse vídeo, porque como vocês não têm acesso ao som, ela tem todos os critérios de explicação passo a passo. Então, eu penso que é uma revisão muito salutar a todos nós. Tá? E aí? O que você vai precisar, tá, quando a gente estiver fazendo uma análise do computador? O computador instalado com software MDC. Tá? Se estivéssemos na indústria, obviamente, equipamento individual, tá? Lá sim, no nosso software, obviamente não, porque você está sentado, entre aspas, né, na sala da sua casa e pensa de uma forma segura.
Gente, aqui ela fala um pouquinho do MD Solid, que eu acho uma coisa interessante. É um software educativo para estudante de resistência dos materiais. Ele é um conjunto de módulos de comportamento de pilares e vigas, flexão, torção, esforço axial, estrutura estaticamente indeterminadas. Tá? Treliças, propriedades de seções e círculos de mola. Gente, se não me falha a memória, no nosso grupo aqui nós temos pessoal da engenharia civil, pessoal da engenharia elétrica e o pessoal da mecânica, não é isso que nós temos na nossa sala? Isso. Sim, senhor, professor, isso mesmo. Então, gente, este software ele é gratuito e ele, entre aspas, me tem os módulos de análise a qual eu vou usar em praticamente todas as nossas áreas. Então, para pensar o quão legal e quão útil esse software vai ser para ajudar a gente. Tá? Então, aí. Tá? A parte de flexão, ela atende a todos. Tá? A parte específica de pilares, mais o pessoal da civil, também para a gente da mecânica, quando nós estamos trabalhando com mezanino ou sistema de suporte, né, de pórticos ou estruturas como essa. Tá? A parte de esforços axiais, todas as engenharias, sem exceção, trabalham com ela. Estruturas estaticamente indeterminadas, todos nós trabalharemos com elas também. Treliças, tá? De uma maneira geral, nós da mecânica e o pessoal da civil vai trabalhar bastante. Propriedades de seções de círculo de Moore, todas as engenharias, sem exceção, precisam disso aqui. Então, de uma maneira geral, ele é um software simples, tá, por assim dizer, e um software que vai agregar muita informação para todos nós em todas as nossas engenharias. Então, a minha recomendação para você. Isso aqui, ó, já é uma cara de como é o software pelo lado de dentro. Ou seja, tá? Você quer analisar sessões diferentes, situações diferentes? Nenhum problema. Tá? O biga em balanço, por exemplo, que é uma coisa que a gente discute muito, está aqui. Carregamentos indeterminados também está aqui. Treliças, então, está aqui. Ó. É muito fácil de você trabalhar com isso. Trabalhar com isso. Só tem um pequeno problema aqui, gente. O inglês de vocês está bom? Senhores? Eu não compreendi a pergunta, professor. Perguntei se o inglês de vocês está a pino, se todo mundo conversa numa boa. Do you speak English the normal form? Do you have a problem? Aí tá péssimo, professor, tá péssimo. Gente, a minha pergunta sobre o inglês é por quê? Porque esse software ele não é brasileiro. Tá? Consequentemente, ele está todo em inglês. Então, assim, eu recomendo, tá? De qualquer forma, você não fala inglês, não tem problema. Tá? Mas, assim, use o tradutor, o Google Tradutor te ajuda muito para resolver pequenas situações como essa, pequenas explicações que você precisa, você consegue copiar e colocar num tradutor, ou um dicionário do lado. E lembrando que é aquele negócio, o meu inglês também é I wanna hot dog, tá, gente? Não é dos melhores, não, mas é uma obrigação. Queira ou não queira, nós temos hoje uma necessidade muito grande do inglês no mundo da área das engenharias. Tá? Então, gente, dando mais uma passadinha mais rápida aqui, tentando fazer a coisa andar um pouquinho mais rápido, mas é que realmente eu não consigo entender por que esse troço não carrega. Tá? Esse vídeo aqui, ele tem basicamente informações sobre a instalação e sobre literalmente a aplicação. Tá? Parei aqui. Senhores, essa treliça que está aqui, ó, tá? Inclusive é uma das treliças que nós calculamos. Então, qual é a indicação? Tá? Qual foi a recomendação da nossa coordenação hoje? Tá? Vanderlei, mostre e converse com eles sobre tudo que terá na aula prática, tá? Pare no ponto dos exercícios específicos, faça uma revisão dos exercícios para que eles consigam dar sequência nesses exercícios, tá? Quando eles estiverem fazendo com o software. Senhores, todos vocês são tranquilos entre lista, precisa de uma revisão, o que vocês acham? Vale a pena dar uma olhada, não vale? Me dê um posicionamento. Eu acho que a parte de treliça deu para entender muito bem. Gente, mais alguém aí? Tudo tranquilo? Para mim é tranquilo também. Tá? Então, assim, qual é o X da questão? O X da questão é, o que nos foi solicitado pela coordenação foi, Vanderlei,
faça um exercício junto com eles, ou peça para que eles façam um exercício, tá? Ou seja, exatamente esse exercício que é o exercício proposto aqui, peça para que eles façam ao longo dessa aula teste, dessa aula prática que você estiver fazendo com eles, tá? E assim que eles finalizarem, discuta com eles se alguém tem alguma dúvida e libera eles para baixarem o software e fazer as coisas. Então, ao pé da letra, gente, se a gente for levar isso assim, de uma forma muito tranquila, agora o que eu teria que pedir para vocês? Senhores, tá aqui a condição solicitada, estou tentando pegar uma imagem aqui onde fica fácil de todos verem o exercício proposto. Tá? Eu não consigo entender como um vídeo descarrega. Ele estava carregando, de repente ele simplesmente descarrega. Como é que pode um negócio desse? Tá? É o tipo de coisa que eu não consigo entender. Então, senhores, olha, todo mundo consegue ver bem as informações aqui nesse ponto? 4, 6, 100 kN. Professor, Oi. o senhor vai passar a lista, de exercício antes da prova? Na verdade, a lista de exercícios já foi passada semana passada e foi encerrada, né? Ah, eu acabei não vendo, professor. Aí a gente vai ter que ver depois como é que a gente ajuda vocês, né? Vocês a se recuperarem. Mas assim, a lista de exercício foi passada no sábado, como eu falei na semana anterior que eu ia colocar. Na segunda-feira não teve aula, não foi isso? Na segunda-feira passada não teve aula, não é isso? Foi. Mas terça-feira eu avisei para vocês. Até no final da semana, no máximo, vai ter uma lista de exercício e essa lista vai ficar até o dia 27, que é quando eu tenho que fazer o lançamento da nota de vocês. No sábado, essa lista de exercício, no sábado, na hora do almoço, essa lista de exercício estava postada lá e eu ainda mandei mensagem para todos os representantes de turma que eu tinha acesso aqui, falando, gente, a lista está lá, avisa todo mundo para fazer, porque no dia 27 a gente teve que encerrar a lista. Para quem não conseguiu por N motivos, tá? Eu não vou discutir aqui nenhum motivo, eu digo para vocês que depois a gente vai ter que fazer alguma coisa aí para eu tentar ajudar vocês nessa parte de pontuação. Ah, professor, eu também vou precisar, eu perdi essa lista de exercícios. Não, gente, mais para frente eu vou tentar fazer tudo isso com vocês. Agora eu não consigo fazer muita coisa. Agora, nesse momento, eu não consigo fazer muita coisa. Mas a posteriori da prova, tá? A gente vai ter tempo aí de fazer algumas coisas, então a gente vai desenvolver umas outras listas para quem precisar, tá? Quem perdeu a lista, obviamente, e eu puder fazer alguma coisa, a gente vai tentar fazer isso para ajudar vocês. A minha questão, professor, não é nem tanto mais... A minha questão, professor, não é nem tanto mais pelos pontos, é mais por praticar mesmo os exercícios. Se tivesse em PDF para enviar nos... Na verdade, o que eu pretendo enviar para você, eu não tenho essa lista em PDF, porque ela está dentro do sistema, eu montei ela dentro do sistema. Mas assim, gente, depois eu vou disponibilizar para vocês 100% do meu PDF de aula, tá? Tudo o que eu vou pedir na prova vai estar dentro de tudo isso aqui. Tá? Então, assim, só vou me afinar com o professor Saul, porque como ele foi o seu professor também, tá? Para que a gente monte uma prova nas mesmas perspectivas, que é para eu não pedir de mais ou eu não pedir de menos, que é para, assim, manter todo mundo numa mesma média. Tá? Eu vou dar uma conversada, na verdade eu já mandei uma mensagem para o Saul hoje, eu conversei com ele, e ele falou que a gente ia rever isso ainda hoje, mas como nós tivemos uma reunião muito longa na parte da tarde hoje, a gente acabou não se falando depois disso. Mas eu vou ver se até amanhã ele me passa isso, e a partir daí eu vejo se eu consigo disponibilizar alguma coisa para vocês. Então semana que vem, na nossa aula da semana que vem, a gente vê alguma coisa a respeito disso. Ou talvez fazer alguns exercícios aqui com vocês. A gente entra aqui para fazer o desenvolvimento de exercícios aqui do que pode cair na prova. Tranquilo? Aí seria perfeito. Obrigado. Eu acho que isso seria...
Então, eu acho que seria legal, professor, porque por mais que eu tenha feito todos os exercícios, teve alguns que eu fiquei com dúvida. Então, se o senhor pudesse fazer os exercícios junto com a gente, eu acho que já sanaria a minha dúvida e dos outros colegas. A minha intenção, senhores, se eu me entender com o Saul nesse caminho, é fazer exatamente isso, tá? Mas, de qualquer forma, daqui até o final do seu curso, todas as aulas que tivermos, tá? Todas elas, sem exceção, nós teremos meia aula nossa e meia aula desta aula prática, como vocês viram aí no seu AVA. Então, eu recomendo que todos, obviamente, tentem fazer uma parte do que está no ABA, no mínimo. Uma parte assim, você tem que fazer tudo. A verdade é bem essa. Por quê? Porque no final nós vamos ter que cobrar de vocês relatórios específicos a cada uma das aulas práticas que a gente teve. E se você não acompanhou, você vai ter problema. Tá? E não sei como é que eu vou pedir isso lá na frente, se a gente vai gerar um único trabalho relativo a isso, ou se nós vamos pedir relatórios feitos a partir do desenvolvimento de cada matéria, porque cada matéria segue um raciocínio, né, gente? E assim, não adianta nada eu te pedir, por exemplo, o que eu não quero. Eu não quero te pedir, por exemplo, muita coisa do que eu estou te dando agora, né, nessa parte hipercomplexa de decomposição de forças, se você não tiver um conhecimento mínimo de treliça. Então, assim, eu estou querendo pegar uma condição média do curso que fique confortável a todos, por um outro lado, seja exigente para comprovar que você de fato desenvolveu um curso. Tá? E assim, vou conversar ainda com o Saul e na próxima aula provavelmente faremos alguma coisa juntas. Eu quero fazer com vocês, eu só não sei exatamente qual parte que eu vou abordar antes de conversar isso com ele. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor, perfeito. Certo, professor, obrigado. Sim, tranquilo. Senhores, como nós vimos lá, ó, vou abrir aqui de novo. Essa treliça que ele tem aqui é uma treliça de 3 metros por 3 metros, na parte base, 600 kN aqui, 4 metros de altura e 100 kN aqui. Na verdade, eu havia montado um exercício para vocês muito parecido com esse. Tá? 6 metros, ou seja, 3 de cada lado da barra, tá? Considerando uma altura de 4 metros com 600 kN, eu coloquei 400 kN aqui. Então, ao pé da letra, o que nos foi solicitado foi, Vanderlei, faça um exercício para que os alunos comecem a desenvolver, que é o que vocês, que no caso são vocês, né? E a partir desse exercício, tire as dúvidas que eles tiverem, fique algum tempo com eles lá. Então, assim, pretendo ficar aqui com vocês nos próximos, talvez 20 minutos, meia hora, o tempo que vocês determinarem. E depois disso, eu libero vocês para baixarem o software e vocês fazerem as análises do que vocês fizeram, se está de acordo com o que o software mostra para vocês. De acordo, senhores? Positivo. Sim, professor. Sim, tranquilo. Então, neste caso agora, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente colocar a minha condição aqui no mudo, que é para eu vou ficar quietinho, né? E vou ficar aqui do lado para responder a toda e qualquer pergunta que vocês fizerem para mim. Tranquilo, gente? Então, assim, vamos fazer esse tempo, deixar vocês desenvolverem esse exercício prático, seria como se a gente estivesse em uma sala de aula mesmo, tá? E assim, só vou colocar no meu mudo aqui, porque obviamente eu vou tomar um pouquinho de água, alguma coisa assim, pode ser que tenha algum barulho que venha atrapalhar, mas estarei aqui com meu microfone, com meus microfones não, né? Os alto-falantes estão ligados, assim que alguém falar alguma coisa, eu estou aqui para responder. Combinado, senhores? Ok. Então, eu estou Combinado, aqui professor. agora. Senhores, mais uma vez, se você já puder abrir o seu AVA aí, tá? Por quê? Porque aí você, que nem, a informação exata, muito parecida, está aqui. Só que a diferença é que aqui, no caso, ela usa uma condição de 100 kN, tá? Então é isso, só abrindo aqui de novo para a gente ver, tá vendo? Aqui ela coloca uma condição de 100 kN. Esta é a diferença entre os dois exercícios que nós temos, tá? Ou seja, considere 100 kN aqui na condição 400, aqui eu criei essa figura, né? Então não consigo só mudar o valor aqui, não é algo editado, é uma figura que foi colocada aqui. Então só considere 100 kN nessa condição e desenvolva essa treliça para nós, por gentileza.
Senhores, só lembrando, tá? Todo o roteiro de desenvolvimento desses exercícios, ele está dentro de todo aquele material que nós passamos para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só pegar aqueles PDFs lá e vocês têm a sequência certinha de como resolver tudo, ok? Ok.
Todos desenrolando aí, senhores? Alguma dúvida? Então, senhores, todos conseguiram resolver? Me dá um feedback aí. Senhores? Estou conseguindo não, professor. Tá com dificuldade aí? Sim. Então vamos fazer o seguinte, então vamos repassar aquele exercício que eu já havia dado para vocês todos juntos aqui, e eu penso que isso vai ser bem interessante para depois vocês fazerem a conferência lá com o sol. Gente, tá? Vamos entrar primeiro na condição. Tá aqui, tá? Essa treliça inicial que eu passei para vocês, tá? A diferença, como eu disse para vocês, na treliça que é indicado para vocês lá, ela coloca uma carga de 100 kN. Então, vocês resolver com 400 e depois, ao pé da letra, tá? Vocês só substituirão os valores e vocês já terão a sequência exata do exercício aí. Como a gente já tem o exercício resolvido, não faremos ele aqui passo a passo, mas de qualquer forma já fica como um roteiro de trabalho para vocês para este padrão de treliça e depois a gente confirmar com o sol. Tá? Gente, para todo e qualquer desenvolvimento, tá? Para todo e qualquer desenvolvimento, sem exceção, nós temos que trabalhar sempre com o seguinte conceito. Somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero e somatória de todos os momentos igual a zero. Gente, toda vez que a gente tem um cálculo que nós temos que fazer e ele tem um ponto de reação, no nosso caso aqui é o ponto A, ou seja, é qual força vai estar atuando nesse ponto, a primeira coisa que eu tenho que calcular é, sem sombra de dúvida, aquilo que a gente chama de reação de apoio. Tá? Então, neste caso, a reação de apoio ela vai ser calculada a partir do momento de giro que nós temos nessa estrutura. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir com quanto este ponto A está reagindo para, a partir daí, equilibrar todas as forças que nós temos na estrutura. Então, vamos lá. Somatória dos momentos, no nosso caso aqui em C, tá? Vamos iniciar aqui em C, igual a zero. Tá? Ou seja, vamos fazer o círculo completo, né? O somatório dos momentos, isso aqui tem que ser igual a zero, porque é a nossa condição de equilíbrio. Tá? A partir de um ponto isolado, nós chegamos naquilo que a gente precisa. Nós sabemos que a reação a y, que é o que eu preciso ter nesse primeiro momento, multiplicado pela distância, que é o meu braço que nós temos aqui, que é a condição de giro, mais, tá, os 400 que eu tenho aqui, neste caso, tá, os 400 newtons que eu tenho aqui, multiplicado por 3, tá, que é a distância que eu tenho do braço, mais os 600 que eu tenho de aplicação neste ponto
ponto N aqui, que vai ser exatamente igual à condição C2, multiplicado por 4 metros, tá? Por isso o meu ponto C. A minha reação sempre veio a partir de C, que é o ponto que eu isolei. Tanto que nós colocamos aqui, somatório dos momentos em C. Ou seja, ele é a minha referência. Os 600 newtons que eu tenho aqui, multiplicado por esses outros 4 metros que eu tenho aqui, tem que ser igual a zero. Ou seja, dessa forma eu equilibro todas as forças que vão tender a fazer a nossa treliça girar. Uma vez que eu montei esta lógica dos momentos, agora é só operação matemática. Tá? Eu isolei a condição AY multiplicado por 6, ela era negativa deste lado, eu joguei ela para o lado de cá, ela se torna positiva. Então vai ser o quê? 400 que multiplica 3, mais 600 que multiplica 4, vai ser AY que multiplica 6. Tá? Toda esta condição, eu pego 6 de cá, jogo para cá, dividido por 6 vai ser meu AY. Então eu já isolo de antemão que a minha reação em AY aqui será 600 mil. Ficou claro, senhores? Sim. Sim, senhor. Ficou, professor? Oi? Tá? Gente, dando sequência aqui. Então, a partir do minuto que eu resolvi o problema dos momentos, agora nós temos que resolver os problemas da minha força em X e da minha força em Y. Senhores, tá? Se eu tenho uma força na horizontal aqui embaixo, eu tenho a mesma força na horizontal aqui em cima. Tá? Isso aí é fato. Por quê? A minha força em C aqui, ela vai no sentido da treliça. A minha força, tá, a minha força neste ponto baixo, ela vai em sentido contra a treliça. Então, neste caso, tá, entendendo para a direita positivo, para a esquerda seria negativo. Então, eu tenho aqui 600, que é o meu valor que eu tenho aqui, menos a força que está entrando aqui em C2, que eu não sei quanto é, vai ser igual a zero. Trazendo o C para cá, Cx, ou o C no ponto X, que é o que eu tenho aqui, igual a 600 kN. Tá? Analisando agora a condição em Y. Eu sei que o meu AY aqui é 600, porque nós já calculamos. Tenho 400 no sentido contrário. Eu preciso descobrir a minha reação aqui em CY. Então, vamos lá. Entendendo para cima positivo, para baixo negativo. Então, eu tenho 600 menos 400 menos CY, porque a minha indicação também é que ele está entrando, ou seja, que a força é negativa, vai ser igual a zero. Transfiro CY para o outro lado, ele se torna positivo. 600 menos 400, eu tenho que aqui na carga CY, eu tenho o valor de 200 newtons para baixo. Tá? Se você quiser até deixar o sinal negativo, apenas para a instrução, mas você sabe que está entrando uma carga aqui de 200 newton e que está entrando também uma carga aqui em Cx, em Cy entra 200 newton, em Cx entra 600 newton. Tudo tranquilo? Nós só fizemos a fundamental até agora. Gente, a partir disso agora, eu vou descobrir o quê? O quanto essas forças estão reagindo nas barras. Tá? Eu tenho uma barra aqui, 2, 3, 4, 5 barras. Então, eu vou descobrir quanto está reagindo cada uma dessas barras. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos pensar em Y primeiro. Vamos pensar na força, tá, que tem na barra de A a D. Tá? Eu sei que está entrando 600 newtons aqui. Tá? Gente, eu posso fazer isso aqui por trigonometria ou eu posso fazer por semelhança de triângulos, que é o que eu acabei de fazer. Eu usei o termo por semelhança de triângulo. Você poderia fazer isso aqui pelas funções trigonométricas normais, o valor é absolutamente o mesmo. Tá? Então, 600 menos 4 quintos, tá? É 4 dividido por 5, que é a minha condição de trabalho aqui. Mais uma vez, senhores, quando eu falo que é a mesma coisa que por trigonometria, só que eu estou trabalhando por semelhança de triângulos, aqui é a seguinte situação. Senhores, 4 aqui, ó, é o meu cateto oposto ou adjacente? Oposto. Tá? 5 não é a minha hipotenusa? Correto. Tá? Então você concorda comigo. Cateto oposto, tá, dividido pela hipotenusa é o quê? Não é cosseno, senhores? Sim. Então, eu estou usando semelhança de triângulos, mas na verdade eu estou trabalhando por cosseno. Então o resultado é absolutamente o mesmo. É uma questão de como você quer raciocinar.
Ou seja, a minha força, tá, vezes o cosseno, vai ser a minha reação. É exatamente o que eu estou calculando aqui. Só que, neste caso, eu fiz por semelhança de triângulos. Então, 600 vai ser igual a 4/5 da força de AB, tá? Agora, aquele negócio, como é 4/5, eu jogo para o lado de lá, então eu inverso a coisa. 600 vezes 5 dividido por 4 vai ser minha força em AB, que neste caso me dá 750 newtons. Sendo esta força uma força que entra, e esta aqui também uma força que entra, eu tenho força daqui entrando, força aqui entrando. Então, neste caso, eu entendo que essa barra é uma barra que está sofrendo compressão. Tranquilo, gente? Beleza. Tá. Dá para fazer com quase todas essas daí, professor? Esse sistema aí de... Sim, claro que dá para fazer. Você fez agora? Claro, sem nenhum problema. Tá? Como eu disse para vocês, gente, olha, lembrando aqui, 4 dividido por 5, eu estou dividindo o quê? Eu estou dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é o quê? Desculpa, oposto dividido por hipotenusa. Cosseno. Não, perdão, senhores, eu falei besteira, é seno. Tá? Seno não é oposto pela hipotenusa? Cosseno é adjacente pela hipotenusa e a tangente é cateto sobre cateto. É oposto sobre adjacente. Então, perdão, eu falei errado, é seno. Tá? Aqui é multiplicado pelo seno. Tá? Ou seja, a força de AB multiplicada pelo seno menos a força que está entrando vai ser igual a zero. Ou seja, as forças internas, tá? O fechamento delas aqui vai ser igual a zero. Tá? Por isso que nós chegamos. Então, assim, você só tem que tomar cuidado sobre qual ângulo que nós estamos falando, senhores. Porque, olha, mais uma vez, se eu estiver trabalhando com este ângulo aqui de cima, tá? É uma condição adjacente. Se ela é adjacente, tá? Ela é cosseno. Se eu estiver trabalhando com o ângulo aqui de baixo, é que quando eu falei com vocês, eu estava olhando para o ângulo aqui de cima, era onde eu estava passando o mouse, por isso que eu tinha falado cosseno. Quando eu estiver trabalhando usando este ângulo de baixo aqui como referência, aí eu estou trabalhando com a outra função. Então, se aqui por cima é seno, ou é cosseno, aqui por baixo ele se torna o cateto oposto. O cateto oposto é seno. Tranquilo, gente? Tudo vai depender de qual ângulo que você está analisando. Perfeito, senhores? Beleza. Próximo passo. Vamos olhar agora nossas forças em X. A força em AD, ou seja, do ponto A até o ponto B aqui, vai ser o quê? Força de AD menos 3 sobre 5, a mesma coisa, tá? Que multiplica a força, neste caso, AB, porque é a força que eu vou decompor para esta condição, vai ser igual a zero. Tá? Por quê? Porque eu estou analisando daqui para cá. Neste caso, tá? Tá? A condição é força de AD vai ser o quê? 3/5 que multiplica 750, que é a decomposição, como eu disse para vocês, da hipotenusa para, entendendo o ângulo estar na parte de cima, para este cateto oposto. Tá? 3/5 de 750, 3 vezes 750 sobre 5, neste caso eu vou ter uma tração. Tá? Por quê? Porque esta força aqui está saindo, esta força está entrando, então ela está no sentido de comprimento. Se ela está no sentido de comprimento, então ela se traduz numa forma de tração, porque eu não tenho forças contrárias, eu só tenho força numa direção. Se a força é só numa direção, então se torna uma força de tração. Para ser compressão, eu tenho que ter forças contrárias uma à outra. Tranquilo, senhores? Ok. Sim, tranquilo. Tranquilo, professor. Seguindo a sequência aqui, gente, vamos lá. Agora, vamos trabalhar no conceito de X. Tá? Menos 450, que é o que eu calculei, tá? Vai ser mais 3/5 da força de D até B, força D até B, ou seja, estamos falando dessa barra aqui, mais 600, que é o que está aqui, vai ser igual a zero. Desculpa, a força da barra mais 600 vai ser igual a 450. Por quê? Porque o meu 450 ele estava negativo, eu joguei ele para cá e ele se torna positivo. Apenas operações matemáticas simples. Tá?
Uma vez que eu joguei ele para cá, ele virou positivo, eu tenho 600 aqui que é positivo. Se eu também levar ele para cá, ele se torna negativo. Mais uma vez, operação simples matemática. Eu tenho que 3/5 da força de DB vai ser 450 menos 650. Então, 450 menos 650 dividido por 5, tá? Desculpa, dividido por 5, multiplicado por 5, dividido por 3. Mais uma vez, 3/5, quando eu passo para cá, se tornam 5/3. Eu tenho 250 newtons de tração aqui na força BD. E faz sentido, né, gente? Porque é aquele negócio. Tá? Eu tenho a força saindo, eu tenho a força entrando. Consequentemente, ele se torna negativo. Se ela está descendo no sentido negativo, aqui significa que ela entra como tração. Eu não tenho força no sentido contrário. Tá? Finalizando tudo isso aí, é exatamente a condição que eu tenho aqui. Eu tenho, então, a distribuição de todas as forças, tá? Que é aquilo que eu precisava calcular nesta barra, como a gente já calculou. Aqui, no caso, ficou faltando apenas a barra CD. Deixa eu ver se ela não está aqui, porque eu tinha calculado a barra CD. Ah, lógico. Eu tinha escondido ela aqui. Está faltando a DC. Isso, está faltando a barra DC aqui, que é essa barra no sentido de comprimento. Tá? Então, vamos lá. A força em DC, a força nesta barra aqui, ou seja, a condição negativa dessa força, por quê? Porque a força que está entrando nela, ela sai aqui e entra aqui. Se ela está descendo, neste caso, eu vou entender que é uma condição negativa. Então, a menos força de CD, de DC, né, no caso daqui até aqui, tá? Menos 4/5, mais uma vez, 4 aqui e 5 a barra que eu tenho aqui, porque eu estou decompondo a força da barra D, não se esqueçam, vai ser igual a zero, que é a condição de fechamento que eu tenho aqui. Por operação matemática, coisa simples, nós chegamos que a força em DC, neste caso, vai ser para baixo aqui, obviamente, 200 mil. Certo, senhores? Sim, professor, tudo certo. Tá? E a última condição que nós temos aqui, senhores, que é a condição do fechamento, é a condição de C até D, que nós já havíamos calculado. Se eu tenho 600 para cá, automaticamente para equilibrar, eu tenho 600 para cá. Então, neste caso, eu tenho uma força de 600 newtons, neste caso, só entrando e tracionando. Então, neste caso, eu tenho uma tração de 600 newtons aqui nesta barra CD. Opa, perdão. Aqui, não. Aqui, se eu tenho uma força entrando aqui, eu tenho uma decomposição para cá e uma força entrando aqui. Então, automaticamente, perdão, senhores, aqui se torna uma força de compressão. Vamos olhar no nosso diagrama montado já. Eu peguei aqui para vocês. É isso mesmo, senhores. Eu tenho uma força que entra e uma força que desce. Neste caso, me dá compressão. Neste caso aqui, ó, a condição de tração se dá por quê? Porque o que entra aqui, ó, a condição que entra é muito menor do que a condição que sai. Então, neste caso, eu tenho uma condição puxando aqui, que gera 450 newtons, mais uma condição de tração, porque ele tende a girar para cima. Tá? Eu puxo para cá e giro para cima. É como se eu gerasse um arco aqui. Este arco me dá uma condição de tração. Analisando essa barra aqui do meio, a partir da força que eu coloco aqui, o ponto de apoio que eu tenho aqui, ele tende a girar. Se ele tende a girar, ele tende a me gerar um arco nesta barra, fazendo com que ela vá para frente, que também é tração. Esta primeira barra aqui, ó, tá? Que seria a barra CD, que foi a última que nós calculamos, é evidente, tá? Que ela entra como compressão, porque eu tenho força de compressão aqui e a força que volta aqui. Então eu tenho tração, eu tenho alguma coisa puxando aqui. Se eu tenho alguma coisa puxando aqui, eu vou ter, obviamente, uma força nesta direção. E se eu tenho uma força entrando aqui para equilibrar a força que sai, ele também gera uma compressão. E nesta situação, a mesma coisa. Por quê? Porque a decomposição desta força de tração, ela está puxando este lado para cima. E eu também estou agregando uma força descendo. Então, neste caso, está aqui um diagrama completo de tudo que a gente consegue analisar lá no software de treliças para vocês entenderem como a coisa funciona. Ficou mais fácil agora, gente, nesse passo a passo aqui com vocês? Sim, tranquilo.
Agora, ao pé da letra, para baixar o software, tá? Assistir ao vídeo, obviamente, assista o vídeo inteiro, porque aquele vídeo ele faz tudo o que eu fiz aqui com vocês, passo a passo, de novo, para tirar tudo. E depois, ele tem as instruções passo a passo de como você usa o software. Tranquilo, senhores? Sim, tranquilo. Tranquilo, professor. Bom, gente, se está tranquilo para todos vocês, agora é uma parte de aplicação que é aquele negócio. Eu penso que não faz muito sentido eu ficar aqui prendendo todos vocês. Vocês concordam comigo? Sim, senhor. Sim. Sendo assim, então eu encerro por aqui essa nossa aula prática, tá? Que é a nossa primeira aula prática, tá? E assim, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente, eu vou deixar aqui aberto ainda por mais algum tempo. Eu só vou encerrar a aula, mas eu vou deixar aberto aqui a sala de reunião. Quem tiver alguma dúvida é só me perguntar, mas ao pé da letra, penso que agora é a aplicação de exercícios e cabe a vocês estarem fazendo. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vou abrir aqui, né? Disse para vocês, eu vou encerrar a gravação, porque eu acho que não tem por que manter a gravação rodando mais, mas de qualquer coisa é só entrar em contato comigo, o Teams vai estar aberto aqui, tá? E assim, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, estou aqui para tirar dúvidas. Se não, nos vemos na semana que vem, senhores. Tá? Para quem for continuar sozinho aí fazendo os exercícios agora, boa noite. Quem for continuar, estamos por aqui. Ok? Ok, professor. Então, senhores, Então, sendo assim, senhores, boa noite e qualquer coisa é só entrar em contato e estarei por aqui para tirar as dúvidas. Sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.